Enquanto isso, querido, você já vai pegando aí a tua Bíblia em Salmo 23. Salmos 23. Aleluia. Quero que você venha junto comigo em Salmos 23. É um salmo bem curto. Ele só tem 3 versos. Uma declaração muito forte e poderosa que o salmista ele se dedica ao Senhor. O salmista Davi, ele entrega esse salmo porque ele mesmo tinha experiência de ser um pastor. E ele deixa para nós aqui essa leitura aberta. Amém? Olha o que a palavra do Senhor nos diz, Salmo 23, verso de número 1, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. E o teu bordão, ou vara, e o teu cajado me consolam. Preparam-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, igreja? Glória a Deus, amado. Quando a gente começa a ler sobre esse salmo, esses salmos, ele faz a gente focar no Oriente Médio, porque é de lá que a gente ouviu falar sobre pastores, porque o próprio Davi era um pastor de ovelha, era uma pessoa que apacentava as ovelhas do seu pai. Então, amado, quando ele começa a expressar esse salmo, ele traz uma visão muito ampla do que um pastor ele faz. Veja que interessante, no verso 1 ele fala: o Senhor é o meu. Amém? Veja que ele está focado em quem? No Senhor. Ele não está focado em outra coisa. Ele não está olhando para necessidades. Quando você vê que tem um ponto e vírgula, ele fala que nada me falta. Veja, então ele não estava focado naquilo que estava faltando, mas sim naquilo que ele tinha. Quando eu foco naquilo que eu tenho, nada que esteja faltando vai ser maior do que aquilo ou aquele que eu foquei. Então, muitas vezes nós focamos mais no que está faltando do que aquilo que a gente tem. Lembra da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães? Quando Jesus perguntou: o que é que vocês têm? Disseram, amado, que tinha contado mais ou menos ali, tinha 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Era mais de 15.000 pessoas que estavam ali. E Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês têm para alimentar esse povo? E diz que eles falaram: olha, nós não temos nada, mas tem uma criança aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ele disse assim, então Jesus focou nos 5 pães e nos 2 peixinhos. Aí o que acabou acontecendo? Jesus deu graças.
pelos 5 pães que tinha e os 2 peixinhos. Jesus não se preocupou com tamanha multidão, porque 5 pães alimentava 5.000 pessoas? Não. Mas Jesus sabia que quando a gente dá graças a Deus pelo aquilo que a gente tem, o Senhor derrama uma unção de multiplicação na nossa vida. Então eu tenho que focar naquilo que eu tenho. Eu tenho que entender, amado, que a minha visão é aquilo que está comigo, o que já está diante de mim. Se eu não foco, sabe como é que eu vou andar? Olhando para aquilo que está faltando. Ah, porque está faltando alimento, está faltando aquilo, outras coisas, está me faltando companhia, está me faltando amizade. Ei, quando você tem Jesus, você tem tudo. Se Jesus não bastar para você, então nada mais vai bastar. Você tem que entender que Jesus, Ele tem que estar no centro da tua vida. Quando você, amado, busca com mais clareza no hebraico, esse primeiro verso ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Porque na nossa linguagem portuguesa está distante, mas no hebraico o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque eu tenho Ele. Quando eu tenho Jesus, amado, as coisas ficam minúsculas perto dele, quase se tornam invisíveis. Porque quando você chega nessa nossa linguagem, que ela é muito pequena diante daquilo que nós falamos, se você chegar assim: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha para esse teu irmão aí, olha para ele, pergunta para ele aí com sinceridade, olhando nos olhinhos dele, naqueles olhinhos abençoados que papai deu, e diga: está faltando ou não está faltando alguma coisa na tua vida? Eu já estou perdendo o cabelo aí. Está faltando cabelo já aqui. E aí? Está faltando, querido. Então, a maneira que foi escrita foi uma maneira bem distante daquilo que nós sabemos que essas escrituras são espirituais. Então eu não vou sentir falta de nada, porque eu tenho o meu Jesus, eu tenho o meu pastor. Então eu tenho que andar alegre, dando graças por tudo. Amém? Deus é maravilhoso, amado. Então dê graças, apresente, e o Senhor fará algo extraordinário na tua vida. Quando a gente vê, amado, o verso de número 2, ele fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Você sabe como era esse pasto verdejante? Seco. Qual é a primeira imagem que vem na sua mente quando a gente fala em um pasto verdejante? Verde. Mas eu quero te dizer que o pasto verdejante de lá do Oriente Médio não tem nada a ver com jardins que você tem o costume de ver. Lá a grama era seca. Muito raro encontrar grama para botar as ovelhas para comer. Você sabe quantos quilômetros, mais ou menos, um pastor ele caminhava para poder levar o rebanho para beber água e comer diante de um pasto? Indo e voltando, no mínimo 4 quilômetros. Todo santo dia, o pastor tinha que contar suas ovelhas e levar ela
4 quilômetros para poder ir para esse pasto que não é verdejante. Era seco, era um pasto onde eles iam lá procurar água e eles falam, águas refrescantes, águas de descansos, que em um certo período tinha água e daqui a pouco eles precisavam sair daquele lugar onde eles estavam acampados e ir para outro lugar, porque aquele lugar a água secava. Não era fácil ser pastor de ovelha. E você entender, amado, que todo pastor ele tem um cão chamado pastor. E o cão que andava ali junto com o pastor apacentando aquelas ovelhas, ele tinha um colar cheio de espinhos. E esses espinhos serviam para proteger ele das bestas feras, dos animais selvagens, que se entrasse no aprisco, ele estava protegido, porque todo animal feroz, ele vai logo na onde? Para querer matar. Então o pastor colocava um colar com espinho para proteger, porque o pastor estava ali para proteger as ovelhas. E para ele ficar protegido, quando os animais vinham contra ele, não conseguia pegar a garganta dele. Então, até isso era interessante. E o mais bonito é que o aprisco, a gente ouve falar muito sobre o aprisco. Sabe como é o aprisco? Era um lugar, no tempo do verão, era um lugar que colocava pedras a mais ou menos 1,5 metro de altura, ficava com alguns galhos e espinhos por cima dessas pedras, e em forma de um U, onde só tinha uma entrada. O pastor colocava as ovelhas dentro do aprisco, ali protegida, e quem é que dormia na porta? O pastor. Muitas vezes, amado, era preciso ficar naquele aprisco por causa da água, por causa do alimento das ovelhas. Você vê lá em João 10, precisamente no versículo de número 7, no finalzinho do versículo, você vai ver Jesus dizendo: eu sou a verdadeira porta das ovelhas. Por quê? Porque todo pastor dorme na porta do aprisco para proteger a ovelha. Então ali, além do cachorro, aquele chamado de pastor, ele está ali dormindo junto com as ovelhas. O pastor dormia na entrada, na única porta que havia, para não deixar nem as ovelhas saírem, nem também os animais ferozes entrarem. Não era fácil não a vida de um pastor de ovelha. E quando você, amado, vai analisar, era uma das profissões mais desvalorizadas que tinha. No Egito mesmo, ninguém queria ser pastor de ovelha. Quando Samuel chega para ungir na casa de Jessé a Davi, você vê que Davi não estava com os irmãos. Estava em um lugar esquecido. Quando Samuel pergunta para Jessé: não tem mais ninguém na tua casa ao qual eu possa abençoar, derramar o óleo, porque todos esses que você me apresentou, Deus rejeitou. Ele, não, mas tem o mais moço, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Era esquecido, amado. Aí Jesus vem e diz que eu sou o verdadeiro pastor. Então, aonde aquilo que você muitas vezes não está sentindo falta, que você
você não está atento a ele. Você não está dando importância para ele. Então nós precisamos, amado, entender por que Davi ele escreveu esse salmo. Veja como ele chega aqui agora. Aí ele diz assim, no verso de número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Segurança, confiança. Sabe como é o vale da sombra da morte que é apresentado aqui? Quem imagina como é um vale? Amado, um vale é um lugar onde existe montanha de um lado, montanha de outro, e embaixo lá é algo muito profundo, onde esse caminho que ele está falando, ainda que eu ande pelo vale, é um caminho escorregadio, onde as ovelhas e o pastor precisam trilhar para poder encontrar água e alimento. E ele está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, por quê? Porque se eu cair, eu morro. Se as ovelhas caírem, morrem. Então, ele passava por lugares estreitos, lugares mesmo que só confiando em Deus para poder permanecer naquele lugar. Por isso ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai me acontecer, porque o Senhor está comigo. Você tem que ter isso dentro de você. Se um pastor natural, ele confia em Deus, apacentando ovelhas, levando um rebanho, aí muitas vezes você está diante de uma situação e você não tem confiado no teu Deus. Você está achando que Deus não está te vendo. O que Ele quer de mim, de você, é que você confie nele. Salmo 37, o verso 5, eu gosto muito desse verso, porque ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é você que vai fazer, ele está dizendo assim, confie, entregue para mim, e confie em mim, porque sou eu que vou fazer o mais na tua vida. Quando você entende, amado, que esse mais não é aquilo que você tem, mas aquilo que você tem que apresentar para Ele. Você tem que dizer, Senhor, eu sei que eu mesmo, dentro do meu próprio interior, eu sei que eu não posso, não dá para mim, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode tudo, eu sei que o Senhor alcança, eu sei que o Senhor atingirá, eu sei que o Senhor pode trazer, aleluia. Então, quando você confia no Deus da tua vida, as coisas mudam. As coisas mudam, querido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A gente fica assim, amado, apaixonado, porque a clareza de pessoas, escuta, eu não estou falando de homens imortais, não, estou falando de meros homens. Homens como carne e osso, pessoas como eu e você, que confiaram, que acreditaram. E nós precisamos, amado, começar a olhar para isso. Será que você está acreditando? Será que você está confiando da maneira que deveria confiar no teu Deus? Ou você está lançando sorte, dizendo, Senhor, estou jogando aí na loteria para ver se dá certo. Se cair, caiu. Se não caiu, né, que Deus hará. Então a gente precisa entender que essa confiança é uma via de mão dupla. Não adianta só Deus prometer para você se você também não confia naquilo que Ele prometeu. Dá para entender isso?
Então nós precisamos começar a fazer algo diferente com as nossas próprias ações, as nossas atitudes. Aleluia. Aí ele chega para nós e fala assim: prepara-me. Não, continuando o verso 4. Ele fala: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ei, deixa eu perguntar para você: quem já apanhou de vara? Que maravilha, né? Consolou, minha irmã? Amar, apanhar de vara não consola, não. Dói. Tá? Esse negócio de apanhar de vara, aí o salmista diz assim: não, a sua vara me consola. Como é que vai consolar, querido? Uma lapada, quem tomou, né? Aquela de goiabeira. Eita, varinha boa, né? Ele batia e não quebrava, não. Eu digo: não quebra, não, essa miséria. Olha, o negócio doía, querido. Então, aí o salmista diz que a vara e o cajado do Senhor consolava ele. Aí eu digo: Deus, tem alguma coisa aí que a gente precisa se aprofundar nesse negócio aqui. Porque eu não concordei não com essa vara. O cajado ainda vai. Agora, a vara eu não concordei não, Senhor. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a vara e o cajado que o salmista estava falando. Quando nós estamos falando dessa vara e esse cajado, nós estamos trazendo, amado, uma lembrança do Egito. Todo faraó, ele tinha um cajado e ele tinha uma vara com 3 pontas. Essas pontas eram soltas e parecia mais um muchaco. Eu digo: faraó era ninja. Ele andava com um cajado que era considerado como um cedro também. E ali ele tinha uma vara, e nessa vara era 3 pontinhas que ficavam movimentando. E o que era isso? Ele disse que aquela vara servia para poder trazer refrigério no momento do desespero. Cacete, pome. Aí o cajado era para pegar a ovelha pelo pescoço. Quando a ovelha queria fugir do aprisco. Aí pegava ela pelo pescoço. Mas a vara era para dar nas costas da ovelha. Aí eu pergunto: por que era preciso apanhar? Porque, amado, a ovelha, você sabia que a ovelha é o ser mais parecido com o ser humano? Ela tem depressão. Quando ela é afastada do seu dono, ela entra em depressão. Ela não come, ela não bebe água, ela fica mesmo fraca ao ponto de morrer. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele falou lá em João 10, que ele fala que a ovelha conhece a voz do seu. Ela só vai caminhar, só vai se alimentar, só vai estar bem com a voz do seu pastor. Porque elas são criadas ali e se mudar de dono, elas morrem. Os únicos judeus que compravam ovelhas de outro pastor eram aqueles que eram açougueiros, que pegava as ovelhas para abate. Agora, para colocar, para criar, para reprodução, eles não compravam, porque eles sabiam que elas iam morrer. Então, o que os judeus faziam? Eles pegavam seus filhos, se você for hoje procurar na internet e dizer a imagem de um pastor de ovelha, sabe quem vai aparecer? Uma criança. Uma criança apacentando ovelha. Por quê? Porque os pais desde criança, eles acompanhar
para as ovelhas ficarem bem sensíveis à voz daquela criança e ficar crescendo com ela. Então, se o pai precisar se ausentar, a criança assume e fica lá. E como ela já está acostumada a ouvir a voz do filho, então ali ela não se sente desamparada. Mas tem ovelha que é dura, que gosta de dar cabeçada. Então, o que é que elas fazem? Como o aprisco, ela tem mais ou menos 1,5 metro de altura, 1,5 metro de altura, aí o que acaba acontecendo? Elas querem pular. Não é cerca, elas tentam pular. E é nessa hora que a vara do pastor entra em ação. Aí dá uma lapadinha nela e elas voltam. Aí disse, olha, porque o consolo é você estar em um lugar seguro, bem e protegido. Estar lá com saúde, alimentado, saciado e protegido. Então, a vara e o seu cajado me consolam, me coloca diante do Senhor. E quando a ovelha fica muito rebelde, aí o pastor faz o quê? Quebra a pata dela. Às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, que coisa horrível, quebrou a pata da ovelha. Por quê? O pastor quebra a pata da ovelha para ela parar de se machucar e parar de machucar as outras ovelhas. Porque ela fica machucando também as outras ovelhas. Entenda isso, não é o pastor que machuca a ovelha, é a ovelha que machuca a outra ovelha. Se você vê, tem muitas ovelhas que entraram no nosso ministério feridas por causa de outras ovelhas que feriram ela em outro ministério, em outro rebanho. São ovelhas que ficam machucando umas às outras. E aí o que acaba acontecendo? Quando ela está ferida, o pastor vai pegar, derramar azeite sobre ela, vai cuidar das feridas dela, para ela ficar bem. Então nós, amados, precisamos entender que muitas vezes é preciso a pata da ovelha ser quebrada, para ela ficar quieta, porque ela está querendo sair do aprisco, e fora do aprisco tem muito lobo, pronto para destruir ela. Então nós precisamos entender. E tem algo interessante nas ovelhas. As ovelhas é diferente dos porcos. Você sabe que existe pastores de ovelhas e pastores de porcos. Aí o que acaba acontecendo? Quando tem um estouro perto de rebanho, tanto de um porco ou de ovelha, diz que na hora daquela explosão, as ovelhas se juntam e ficam perto do seu pastor, porque elas ficam com medo e vai à procura da proteção. Mas os porcos, quando escutam o estouro, eles se espalham. Ninguém pega, eita, imagine a cabeça daquele pastor de porcos. A loucura para pegar os porcos de volta. Porque é dessa forma que você vai entender. Porque muitas vezes a gente tenta, eu digo por mim, você acha que eu não já pensei muitas vezes, logo no começo da minha caminhada, de ir para o mundão? E dizer, não, Senhor, acho que eu vou curtir a minha vida. É nóis, vou lá. Tá queimado, né? Pensei muitas vezes, dizer, Senhor, eu vou para lá, vou para o mundo, só que quando eu chegava em alguns ambientes, eu me sentia estranho. Eu disse, Senhor, esse povo é estranho, ou sou eu que sou estranho? Eu não consigo ficar nesse ambiente. Tinha lugar que eu entrava e eu começava a chorar.
Eu não conseguia, não me sentia bem. Entrava na DP, ficava lá deprimido. Os colegas, rapaz, o que é? A gente está na festa. Eu digo, vocês, eu não. Não estou sentindo alegria, não estou sentindo nada. E aí, quando eu lembrava, não, rapaz, a festa boa é lá na casa de Deus, eu vou para lá. E voltava, e a minha alegria sempre foi dentro da casa do Senhor. Sempre eu senti prazer. Se a pessoa dissesse, olha, você quer viajar ou você quer passar um final de semana em um retiro espiritual? Eu vou para o retiro. Eu vou para o retiro porque é muito gratificante. Eu vou sair de lá renovado. A gente vai para os passeios, a gente volta derrotado. Cansado, né? Quando olha para a mala, diz assim, ainda vou ter que desarrumar isso e arrumar tudo de novo. A gente volta, né? Não, mas quando a gente vai para o retiro, a gente volta. Eita, Jesus, estou preparado para pagar mais um ano. Que traga o próximo. A gente vem renovado. É diferente as coisas de Deus. Ele não desgasta a gente, ele renova a gente, ele restaura. Faz a gente se sentir melhor, mais novinho, né? Novinho. Tá? Então, olha o que acaba acontecendo. Então a gente observa que está, amado, diante do nosso Deus, ele muda os nossos hábitos, ele muda até o jeito de falar, né? Tem as pessoas que, principalmente com os jovens, né? Aí eu tive alguns jovens abençoados, chegava assim, e aí coroa? Eu digo, eita, não é a paz do Senhor não, pastor, e aí coroa? Eu digo, olha, coroa, eu digo, amém, meu, é nós, né? Estamos juntos aí, juntos e misturados. E fui ganhando, fui conversando, daqui a pouco o jovem, onde falava aquela gíria, e aí, velho, né? Tem uns jovens que é uma benção, né? Que eles andam assim, né? Aí daqui a pouco já está tudo alinhadinho, andando certo, a coluna voltou para o lugar, né? Que estava com um freixo de mola meio arriado aí, né? Andando todo assim, daqui a pouco, olha, tá andando reto, tá ali, olha, e até a linguagem muda. Fica uma coisa assim, você diz, olha como Jesus Cristo faz na nossa vida. Muda a forma de se expressar, agora já não é mais com gestos obscenos, agora já é um jeito educado, que parece que pedir por favor, né, com licença, isso não existia na vida deles, e agora por favor, com licença, eu digo, olha, eita Jesus, o Senhor entrou mesmo, mudou a vida daquela pessoa. Então isso é interessante. Então a gente começa, amado, a ver que diante da presença do Senhor, tudo muda. Tudo muda. Então nós precisamos entender que muitas vezes, amado, uma verdadeira ovelha, ela vai conhecer o seu verdadeiro pastor. Ela é ligada a ele, conhece a voz dele. E o que eu acho muito interessante, escuta isso, o pastor ele quebra a pata da ovelha, mas também ele cuida dela. Sabe, tem ovelha, escuta isso, que tem lugares, por causa da queda da água, ela tem medo de colocar a cabeça para beber água naquele riacho. Aí o pastor da ovelha tem que encher uma garrafa e colocar água na boca das ovelhas, para ela poder beber. Ela só consegue beber água no silêncio. Eu digo, meu Deus, como ela é sensível. Então, aí o pastor tem que pegar ela, botar a garrafinha, parecendo uma mamadeira, na boca. Aí eu digo, oi. Aí por isso que Paulo diz, né? Aos novos da fé, a gente dá leite a eles. Mas os que já são maduros, a gente dá comida sólida. Então, quando a gente está no começo da caminhada, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai falar para o nosso irmão. Por quê? Porque qualquer coisa, você tem que entender que a palavra tem poder. Então, se você não souber manejar ela, você pode tanto dar a vida para ela, como você também pode matá-la. Porque hoje tem crente, né, que não é uma benção. E você pecar, vai para o inferno. Eu digo, vou para o inferno, é? Eita, e agora? Como é que eu vou viver?
Por quê? O que você faz hoje debaixo do céu que não tenha pecado? Tem alguém aqui justo? Não. O único justo foi Jesus. Todos nós pecamos. Então, amado, só que a nossa vida é o quê? Todo dia buscar santidade. Mais que você se considere santo, mas a palavra diz, aquele que é santo, se santifique. Mas, espera aí, se você já é santo, qual é a intenção de santificar mais? Porque todo dia a santidade some de você. Por isso que você tem que se santificar. Então eu tenho uma vazão. Quem é que está 24 horas aqui ligado em Deus? A sua vida secular faz você se afastar um pouco. Por quê? Porque você é matéria, é barro. A carne não está 24 horas ligado em espírito. Então, o que acaba acontecendo? Aí chega um momento que a carne, e você dá vazão para a carne. Você ouve, né? De repente, fulano estava falando mal de você. O quê? Eu vou lá e ela vai conhecer o crente agora. Eu digo, eita Jesus. Pronto, depois, eita Jesus, eu sou crente, eu pequei. Está entendendo? Aí tem coisas que a gente começa a observar diante dessas passagens na nossa vida, que nós temos, amado, vazões que precisam sempre ser cuidados. Então, o pastor ele vai saber lidar com a ovelha. E nós precisamos entender isso, que a mesma água que a ovelha bebe, o pastor também bebe. Tá? Se você, amado, não bebe a mesma água que um pastor bebe, é interessante demais quando você vai ver as ilustrações dos poços aonde as ovelhas bebiam água. Pela distância do acampamento, a única água que tinha era aquela. Aí as ovelhas metem a cabeça, aí fica bebendo. Daqui a pouco o pastor vai lá com aquela botijinha e também enche a botijinha dele. E a ovelha está com a cara lá dentro da coisa. Aí ele, eita água fresca boa. Saloba, chega você ver, é amarela a água. E eles bebem juntos. Aí, por isso que Jesus fala, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida por elas. Porque nada ele vê de diferente entre ele e elas. Comem e bebem e dormem no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Então nós temos que ter essa visão, buscar cada vez mais a presença do nosso Deus. É entender que Ele está suprindo, é Ele que está chegando em todas as áreas. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você vai ver o profeta, ele fala assim: ainda que a figueira não dê o seu fruto, a vinde não venha florescer, o campo não venha dar alimento, que o gado seja tirado do pasto e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo que eu estou olhando para Ele. Eu não estou olhando para aquilo que está faltando na minha vida, eu estou olhando para aquilo que eu tenho. O que você tem é isso que você tem que focar. É focar na sua família, é focar no seu emprego, é focar nas coisas que o Senhor já te deu, que já está no controle, no domínio das tuas mãos, sabe? O relacionamento que você está vivendo, você tem que focar no seu relacionamento e dizer: Senhor, eu não posso perder isso, eu não posso abrir mão disso, eu tenho que cuidar disso. Sabe, por muitas vezes nós perdemos algumas coisas porque nós olhamos para aquilo que está faltando, onde deveria olhar para aquilo que eu tenho. Às vezes nós estamos olhando, amado, porque a casa do vizinho a grama é mais verde. E a grama do meu está meio amarela.
Não, amado, você tem que olhar para a tua casa. Você tem que olhar para a sua própria vida. Pare de se comparar com os outros. Não, não vai valer a pena isso para você. Só vai trazer para você angústia, frustração, desespero, ansiedade. Porque tem muitas pessoas, amado, que estão andando aí ansiosas. Por quê? Porque nem chegou o amanhã e já está imaginando como é que vai ser o amanhã. Está vivendo um hoje. E o Senhor está dizendo assim: eu te dei o hoje. Viva o hoje. O amanhã pertence a Deus. Então temos que começar a ter essa visão. Senhor, o Senhor é o meu pastor. De nada eu sentirei falta. Eu vou andar com Ele, firmado, segurando nele, e eu sei que tudo, amado, Ele vai colocar no devido lugar. Creia, o Senhor está no controle de tudo. Ele nunca perdeu, Ele nunca fugiu. Não existe nome maior do que o nome dele. Então ele está dizendo: ei, eu sou o Senhor, sabe? Salmo 110 ele fala: e o meu Senhor falou para o meu Senhor: fique à minha destra, se assente à minha direita, que eu colocarei os seus inimigos abaixo dos teus pés. Sabe, esse Senhor, e o Senhor é assim no original, Yahvé falou para Adonai. Então disse Deus para o Senhor Deus: se sente à minha direita. Então a gente começa a ver, porque Adonai é Senhor, Yahvé é o Deus Todo-Poderoso. E sabe quem é o Senhor Deus? Jesus. Se você ver Gênesis 1, você vai ver Deus criou. Gênesis 2, e o Senhor Deus, e o Senhor Deus, e o Senhor Deus, e o Senhor Deus, e o Senhor Deus. O Gênesis 1 não é o mesmo Deus de Gênesis 2. Agora, Gênesis 1 é Deus criando, e Gênesis 2 é formando. Então, são Deus Pai, Deus Filhos trabalhando, unidos e servindo no mesmo propósito. Então, quando você, amado, lê esse Salmo 23, lembre como é a vida de uma ovelha. Ela precisa conhecer a voz do seu pastor. E ainda que tenha um estouro, ela não vai fugir, ela vai correr para perto. Na hora do problema, você não deve fugir, você deve se aproximar perto do seu pastor, perto do seu líder, e dizer: estou passando por isso, estou passando por essa situação, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor tem uma vara e tem um cajado que pode me consolar. Eu preciso, se for para corrigir, me corrija. Se for para me orientar, me oriente. Mas eu não posso fugir e ficar desesperado, desgarrado no mundo. Não faz isso, querido. Você precisa entender que a porta é um pastor. Você quer entrar em um aprisco onde você não quer bater na porta, conversar com ela. Você quer pular, e a palavra diz: quem pula é o salteador, são ladrões. Então não é ovelhas que passam pela porta do aprisco. Aqueles que estão saltando, eu vou entrar de qualquer jeito. Esses não são ovelhas. Então eu tenho que olhar para o Senhor. Eu tenho que entender que eu digo: não, eu tenho um pastor na minha vida. E o Senhor Deus colocou ele lá, então capacitou ele para poder me orientar. Capacitou ele para poder me exortar.
Porque, amado, a exortação, ela tem que ser com amor. E eu aprendi dessa maneira, que a exortação não é pegar você de cima e jogar você para baixo. É pegar você do chão e levantar. Isso é exortar. Então é pegar, amado, aquele que está ferido, aquele que está machucado, aquele que está precisando. E não é você estar vendo, o cara já está ruim, já está mal. E você vai lá e ainda pisa na pessoa. Meu Jesus. Não é dessa forma. A pessoa está mal, você vai lá e estende a tua mão para poder levantar. Essa é a mudança que você entende, é na transformação do Espírito Santo. Quando Pedro, o próprio Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele disse: amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, então apacenta o meu povo. Pedro, tu me ama? Ele disse: ô Senhor, tu sabe todas as coisas. Já começa a chorar, porque por 3 vezes perguntou na mesma frase: Senhor, isso aí é duro, alguma coisa não está certa, né? Alguma coisa aí o Senhor quer me dizer, então seja mais claro, fale direto. Ele disse: quando você se converter. Então Pedro não era convertido. Quando você se converter, Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Tem muitas pessoas que caminham com Jesus, andam com Jesus, têm o ensinamento de Jesus, mas não estão convertidas. Pensam que estão. Às vezes até profetizam no nome do Senhor, são usados, porque não é o seu nome. Escuta, quando você começa a entender que a sua oração não é oração pelo teu nome, mas pelo nome daquele que te criou. Quando você usa o nome do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas se sujeitam ao nome dele. Então, mais que você diga: mas como é que Deus está usando um pecador, uma pessoa que está aí, escândalo estourado aí, mas paralítico está andando, paralítico está se levantando, que coisa é essa? Cego, vendo. Por que isso está acontecendo? Se esse cara está no escândalo, está no pecado, é porque ele não está falando o nome dele, está falando o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra, no mar, no inferno. Ele diz que toda a terra, diz que o inferno treme com o nome dele. Então nós precisamos entender isso, buscar clareza. Se eu estou mal, querido, a luzinha vermelha acendeu e está dizendo assim: procure ajuda. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é socorro presente. Ele é aquele que está dizendo assim: se tiver ferida em você, eu vou lá e vou colocar um pouco de azeite, vou derramar azeite em você para sarar e vou cuidar dos seus ferimentos. Se você está deprimido, eu vou derramar bálsamo sobre a sua cabeça para trazer refrigério para a tua alma, para você começar a se alegrar novamente. A palavra do Senhor é desse jeito, querido. Por isso que o salmista, ele diz assim: refrigera a minha alma. Me leve em paz dos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me consolam. Porque eu preciso, vai ter muitas vezes que eu vou precisar ouvir. Se for uma palavra dura de correção, vai ser preciso eu ouvir. Vai precisar ter um choque de realidade na tua vida. Tem pessoas, amado, que pensa que está vivendo num conto de fada. Que acha que isso não vai acontecer comigo, não, isso não vai acontecer na minha vida. Não, a minha história é bonita, é linda, escuta. Toda história de contos de fada, existe o lado bom e o lado ruim. Lembra que a Cinderela, ela viveu um dia, uma noite, maravilha, vestido lindo, sapatinho de cristal. Mas quando deu meia-noite, a carruagem virou o quê? Abóbora. Perdeu até o sapato. Saiu manca. Hein? E as pessoas dizem: não, mas a noite foi linda, mas aí você voltou para a sua realidade. E isso é duro.
Porque tem pessoas que não conseguem se conformar com a realidade da sua própria vida. Porque acha que, Senhor, eu acho que eu nasci na família errada. Eu acho que eu nasci na casa errada. Não era para estar aqui. Não era para estar vivendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu nasci em uma família estabilizada. Bem de vida. Meu pai era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. A minha família, a família do meu pai, é baiana. E aí o que acaba acontecendo? A família do meu pai tem políticos, empresários, donos de casas de farinha, de fazendas de farinha. Pessoas que têm muita condição. Quando a gente era pequenino, minha mãe sempre levava a gente nas férias para a casa da nossa avó e na casa da nossa bisavó. Eu chegava lá, aí eu olhava assim, aí digo, é uma casa que você olha na frente assim, aquele terreno imenso para chegar lá. Quando eu olhava a fazenda, e tinha casas e casas de farinha atrás, que abastecia a Bahia com outros estados. Então, era coisa maravilhosa que eu gostava muito de ir. Então, meu pai, pela condição financeira, imagine, em 1980, telefone residencial é só para quem tinha dinheiro. Meu pai tinha ações da Petrobras, que naquele tempo era Petromisa, Telegipe. Para ter uma linha telefônica, você tinha que comprar ações para poder ter uma linha telefônica residencial na sua casa. Meu pai tinha telefone em casa. A casa que nós morávamos era uma esquina que pegava de um quarteirão ao outro. Eu e meu irmão, minha irmã, a gente tinha um quarto que só era de brinquedo, até o teto. Meu pai comprava e jogava lá pra gente, pode brincar. Que a gente nem sabia com quem brincava, tinha brinquedo que a gente nem tirava do plástico. E a gente vivia, amado, uma coisa maravilhosa. Meu pai é um homem muito inteligente. Ele trabalhava, tem prédios aqui no centro de Aracaju, que o meu pai estava no meio da engenharia e construiu. Minha mãe falava, está vendo esse prédio aqui? Seu pai estava no meio dessa construção. As plantas passavam para o meu pai. E meu pai corrigia engenheiro. As plantas chegavam erradas, cálculos errados, meu pai voltava, corrigia as plantas e mandava voltar. Meu pai sabia mexer com eletrônica, ele montava e desmontava, comprava peça e montava ações. E naquele tempo, só quem tinha cabeça de muito doido. Era muito livro, muita coisa que tinha na casa da gente. Meu pai tinha uma biblioteca no escritório dele. Então eu tinha uma vida, amado, abençoada, muito próspera. Essas imagens voltam em minha cabeça. E um dia, minha mãe acordou e disse, hoje eu não tenho nada. Um câncer veio e levou o meu pai. Com 3 meses que foi descoberto o câncer, 6 meses meu pai faleceu. Minha mãe só tinha 19 anos de idade. Não sabia o que fazer. Com 3 filhos, tinha dinheiro, tinha casa, tinha ações, mas não sabia e não tinha ninguém que orientasse ela. E tudo foi indo embora. Acabou perdendo. E voltamos para dentro da casa do meu avô e da minha avó. Meu avô major,
era aquele senhor linha dura, era aquele homem que caçou Lampião. Olha, eu digo, meu Jesus, era daquele homem rígido. E a minha avó morou debaixo dessa rigidez. Então, minha mãe, como saiu logo cedo de casa, a minha avó não aceitou. E a minha mãe comia o pão, que o diabo amassou, não, que ela mesma amassou. Então, era duro. Então, as coisas começaram a ficar difíceis. Então, minha mãe não teve estrutura, ela não teve mentalidade, maturidade para poder administrar. Meu pai deixou uma quantia muito boa no banco para ela, só que ela não sabia como fazer. Então acabou perdendo muita coisa e foi perdendo. Até chegar no final de começar a vender carro, vender o telefone, as ações, vendeu tudo. Vendeu tudo. Até porte de arma meu pai tinha. Até armas meu pai tinha em casa. Ela também vendeu as armas. Até as armas foi embora. Então, era coisa muito, muito boa. Se hoje meu pai estivesse vivo, eu estaria em outro patamar de vida. Porque eu sei que, da maneira que ele estava criando os 3 filhos dele, ele não ia deixar nenhum passar pelo caminho que a gente passou. Então, amado, é complicado. Uma mulher de 19 anos criar 3 filhos. E sabe, quando a minha mãe se viu sem nada, ela disse: vou começar a trabalhar. Agora, com o quê? Que não tinha experiência de nada de trabalho, porque meu pai é que supria tudo. Ela disse: eu vou entrar em uma fábrica dessa, a antiga Vila Romana daqui, no bairro industrial. E se meteu lá. Saía 4h30 da manhã. Só voltava 5h30 da tarde. Ela trancava a gente ficava o dia todo trancado. Para ela trabalhar. E ela ralava. Eu via minha mãe se retorcendo de dor, gastrite crônica. As comidas requentadas. Muitas vezes a comida azedava e comia aquilo que estava lá. Para não deixar faltar nada para a gente. Quando isso vem, amado, para nossa memória, quando eu lembro da minha mãe, eu sempre prometi para Deus: Deus, eu não quero ser um filho ruim. Eu quero sempre dar gosto à minha mãe. No leito de morte, ela pegou e disse: filho, eu sei que dos 3, você foi o filho que mais me amou. Eu chorava no leito dela. E eu falava para Deus: Senhor, não leve a minha mãe não. Com 50 anos de idade, um câncer de mama pegou a minha mãe. Um caroço que no mês de agosto ela fez um exame, uma mamografia, e não deu nada no seio da minha mãe. No mês de agosto, no mês de novembro, tinha um caroço do tamanho de um limão. E ela ficou sem entender como é que eu fiz o exame agora em agosto, não teve nada. E no mês de novembro tinha um caroço do tamanho de um limão, que só veio descobrir por causa da neta dela, que ela botou no colo, e ela pegou, pressionou o seio dela, e ela sentiu uma dor muito forte. E ali, daquele dia em diante, ela chamou até minha esposa algumas vezes para poder apalpar. Ela disse: diga que isso aqui não é coisa da minha cabeça. Porque eu sinto que tem algo diferente no meu seio.
Eu chorava. Na frente da minha mãe eu não chorava. Eu disse, não, mãe, vai dar tudo certo. E eu levava, sabe? Você sabe o que é você acompanhar a quimioterapia, radioterapia. Você passar, amado, por aquilo ali. Eu fiquei, olha, meses ali dentro daquela, na oncologia do João. Ali o forte se torna fraco, o valente se torna covarde. Nessa hora as pessoas que eram incrédulas começam a acreditar em Deus. E eu vi, amado, cada um com seu câncer. Câncer de garganta, câncer, mulher com câncer no ovário, no colo do útero. Mulheres com tromboses. E a minha mãe no meio com câncer de mama. Quando a gente pensava que estava tudo bem, 2 anos de tratamento, 2 anos de acompanhamento, 2 anos de uma cicatriz que abriu da metade do tórax até as costas. Extraíram a mama da minha mãe. Tiveram que extrair as glândulas. 2 anos. A minha mãe sente uma dor nas costas. E essa dor nas costas a gente entra, leva ela para o Renascença. Lembro como hoje eu e minha esposa estavam em casa, ela ligou. A gente morava no Marco 32. Ela morava aqui perto da Petrobras, a minha mãe. E disse, meu filho, dá para você vir aqui? Eu digo, pleno, véspera de Natal. E eu digo, o que foi, mãe? Eu estou com uma dor aqui, não estou aguentando de dor. Já liguei para sua irmã não aparece. Já liguei para seu irmão também não aparece. Eu saí do Marcos Freire de noite, eu e minha esposa, madrugada, para pegar minha mãe para levar para a urgência. A minha mãe só saiu de lá dentro de uma ambulância para ir para a oncologia, porque o médico de lá disse, se a sua mãe continuar aqui, eu não vou dar muitos dias de vida para ela não. Mas se for para lá, para o João Alves, lá eu trabalho lá, e lá o recurso é maior. E nós vamos usar todo tipo de medicamento, todo tipo de droga que tiver lá, a gente vai usar para ela. Eu digo, por quê? Porque o câncer foi para os ossos. E nos ossos, amados, não tem. É paliativo. É só a mão de Deus. Você sabe o que a pessoa gemeu, ficava. Eu ia trabalhar, acordava 5 horas da manhã. Saía na sexta-feira, só passava na casa dela, tomava um banho, jantava, ia direto para lá. Às vezes eu nem passava na casa da minha mãe. Eu ficava mais de 24 horas acordado dentro da enfermaria com a minha mãe. Eu dormia da sexta e ficava o sábado o dia todo, até a noite, para que o meu irmão, ou meu padrasto, ou uma tia viesse me render, para me poder ir para casa. E foi 6 meses nesse batido. A minha mãe, quando saiu da Renascença, ela disse, meu filho, dá para conversar com a assistente social e pedir uma coisa? Eu disse, o quê? Eu sei que eu vou, e de lá eu não vou sair mais. Peça para o motorista da ambulância passar lá pela rua, porque eu quero ver a minha mãe pela última vez. E a gente foi, a minha avó não conseguiu nem chegar perto da ambulância. Aí a minha avó disse, eu não acredito que eu vou perder mais uma filha. E ela botou a mão na cabeça e começou a chorar. E ela foi lá, abraçou, e a minha mãe se despediu dela. E ela só viu a minha mãe de novo, dentro de um caixão. Então, querido, você acha que eu não orei? Você acha que eu não subi monte? Eu
procurei pastores renomados para poder orar pela minha mãe. Eu acreditava que Deus poderia arrancar aquele câncer dela. Até na igreja do apóstolo Valdemiro, eu fui lá pegar até lenço para levar, para colocar em cima da minha mãe. Subia monte, eu emagrecia, eu não dormia, não tinha prazer de viver em casa. Quem aguentou tudo foi ela. Porque eu não lembrava da minha casa, não lembrava, só lembrava da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe. Eu chegava no trabalho, só chorava, só estava desesperado, só estava pedindo uma solução a Deus. Até o chefe dizer: Alexandre, você não está bem, cara, você precisa se erguer. Eu digo: eu estou perdendo o meu maior tesouro, que é a minha mãe. É o meu maior tesouro. Quando eu olhei, a noite que eu deixei ela, pela última vez que eu vi a minha mãe viva, ela chegou e falou assim: filho, você me promete algo? E eu não consegui mais conter as minhas lágrimas. Porque quem sabe, amado, quem acompanha pessoas que estão passando por esse estado de câncer, quando aparece uma melhora, é porque já está avisando que vai estar partindo. E nesse dia a minha mãe se levantou, ela não estava andando, e se levantou, e eu fiquei assim: Deus. Ela disse: filho, me leve no corredor para eu poder ver as estrelas, deixa eu ver o céu. Eu fui com ela, carreguei ela até o corredor, ela olhou para o céu, ela louvava, ela chorava, e ela disse: agora me leve de volta, porque eu estou cansada. E eu levei, e coloquei ela na cama dela, tinha dado banho nela, penteei os cabelos dela, ela estava tão bem. E ela chegou assim: filho, me prometa que você vai se tornar um pastor, e você nunca vai deixar Deus, mesmo que alguma coisa aconteça comigo. Me prometa isso. Eu me ajoelhei aos pés da minha mãe e disse que eu seria um pastor. Eu prometo muito à senhora que eu serei um pastor e não vou desistir. Quando eu penso, amado, nas lutas que eu carrego, nas dores, os caminhos estreitos que eu passo, eu olho para minha esposa, eu olho para meu filho, e eu lembro que eu fiz uma promessa a alguém que eu amei muito na minha vida. Então eu disse: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou continuar olhando para o Senhor, mesmo com pouca força, mesmo com não saber o norte a tomar na própria vida. Mas o Senhor continuou me dando força, força. E no dia que a gente foi enterrar, meu padrasto ligou, era mais ou menos umas 4 e pouca da madrugada. A primeira pessoa que ele ligou foi para mim. Estava dormindo na casa da minha sogra, já preocupado com a minha mãe. E ele disse: olha, a sua mãe acabou de falecer. Recebi a notícia, acordei ela,
que seu irmão levou no hospital. Mãe acabou de falecer. Eu que tomei a frente de tudo, amado. Mesmo tendo um irmão mais velho, ele não teve estrutura para poder estar à frente de funeral, de tudo. E eu digo para você, não derramei uma lágrima. Não derramei uma lágrima, fazendo tudo, glorificando a Deus. Senhor, graças eu te dou. Obrigado. Mas quando chegou no cemitério, depois que eu peguei aquela alça do caixão e empurrei, o homem desabou. Parece que arrancaram alguma coisa de dentro de mim. Forçado. Eu senti uma dor tão grande. Algo que eu não sabia explicar, mas disse, é a última vez que eu estou vendo ela. E ali, amado, fui para casa, minha esposa ficou comigo, não fica assim não, vai passar. E eu fiquei sem força para ir para a igreja. E perguntava a Deus, por que o Senhor não curou a minha mãe? Porque o Senhor me usou para pessoas serem curadas de câncer. O Senhor me usou para pessoas que estavam com o coração, com um laudo médico, com 6 meses de vida, e o Senhor me usou e curou as pessoas. Porque o Senhor não usou essas mesmas mãos para ressuscitar minha mãe. E eu ficava perguntando a Deus, A minha esposa ficou preocupada, achando que eu ia ficar doente, porque eu só chorava. Me isolei dentro de um quarto. E eu só chorava. Não tinha vontade de comer. Eu pedi a Deus, Senhor, que dor é essa? Me leve. Me leve, porque eu não estou suportando essa dor dentro de mim. E ali naquele momento, amado, depois de 15 dias, o Espírito do Senhor falou comigo. Eu senti o quarto ficar carregado da presença dele. Eu senti o peso, o Shekinah dele naquele lugar. E ele começou a tocar no meu corpo. Eu senti uma alegria dentro de mim tão forte. Ele renovou as minhas forças. E aí veio aquela palavra: ainda que morra, viverá. E eu digo, meu Deus, o mundo quis me enganar, minha mãe não está morta, minha mãe está viva. Está com o Senhor. E ali aquela alegria começou a bradar dentro de mim. Eu consegui me levantar. E eu chamei a minha esposa, disse, ei, vou voltar para a obra. Vou voltar para a casa do Senhor. O Senhor restaurou, querido. E eu digo para vocês, quando eu foco nesse Salmo 23, e ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É porque ele está falando dele mesmo. Ei, preencha, encha a tua vida comigo. Coloque a minha pessoa no centro da tua vida. Encha todas as lacunas que estão vazias. E você vai ver a mão de Deus, querido, restaurando tudo. E você começa a perceber
que Ele vai colocar uma alegria dentro de você, tão imensurável, tão devastadora, que você não vai se entristecer mais. Ele derramou um bálsamo sobre mim, me consolou. Por isso que o salmista fala, aleluia, ele fala no verso de número 3, refrigera-me a alma. Ele refrigerou a minha alma, e eu fiquei de pé, e eu me senti bem, e de lá para cá, eu nunca mais parei. Tão amado, nós passamos por esses momentos, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem a solução. Ele te tira de lá do vale, da sombra da morte, e você vai ficar feliz de novo. Ele consegue colocar você de pé. Você crê nisso? Aleluia. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Para encerrar, ele fala no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. E é isso, querido. São 30 anos, tá? No Evangelho, conhecendo Ele cada vez mais. Então eu digo para você, você está arrependido, apóstolo? Nunca me arrependi de estar no caminho do Senhor. Eu me renovo cada vez mais e peço ao Senhor que eu não me afaste da casa dele, da habitação dele. Então é gratificante, porque quando Jesus ele declarou e disse assim, olha, os discípulos chegaram e falaram, mestre, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora. Diz que Jesus parou, olhou para todos que estavam dentro da casa e disse assim, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, são todos esses que fazem a vontade do meu Pai. E Ele fez uma promessa para nós, tudo aquilo que você perder, por causa de mim e do meu Evangelho, sendo casas, campos, esposa, filhos, tudo que você perder por causa de mim, do meu Evangelho, eu te darei 100 vezes mais, em campos, casas, filhos e filhas, esposos e esposas. E eu digo, meu Deus. Aí eu olho assim e entendo essa palavra de Jesus, porque eu olho para vocês e vejo mães, eu vejo filhos, eu vejo filhas, eu vejo esposos, eu vejo esposas, aleluia, que o Senhor tem trazido aqui a este lugar. E a gente fica alegre do Senhor, a tua palavra está se cumprindo. Porque quando eu paro, eu vejo mãe ali, ó, a mãe do nosso pastor Carlos, eu digo, meu Deus, que maravilha. E pessoas que chegam assim e falam, meu pastor, às vezes é meu filho, né? De uma forma mais carinhosa. Então, a gente vê que a promessa do Senhor se cumpriu. Então, a gente tem que glorificar Ele. Ele está derramando a misericórdia dEle sobre nós, a graça dEle sobre nós. Por isso que a gente tem que louvar Ele, tá? Não deixe que nada ocupe o Senhor na tua vida. Não tire o trono dEle. Deixe Ele reinando em você. Quando você ouvir 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
e você não será atingido. Então saiba que é Ele que está na tua frente, é Ele que está na tua retaguarda, é Ele que está caminhando do teu lado, é Ele que está segurando na tua mão, é Ele que está te dando energia, força, vigor. É Ele que está dizendo para você: eu sou o teu sonho, eu sou o teu dia, eu sou o futuro, eu sou o teu amanhã, eu sou o teu hoje. Creia somente em mim e você verá a minha graça sobre a tua história. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é Senhor. Como Ele tem feito maravilha. Eita, Rabachai. Aleluia. Então creia, querido. Ele está agindo na minha vida e na tua. Eu peço que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, o Senhor é maravilhoso demais. Senhor Jesus, o Senhor fez uma promessa para a gente que o Senhor nunca ia deixar a gente órfão. O Senhor ia enviar o Consolador, o Espírito da verdade, o nosso amigo Espírito Santo. O Senhor ia enviar Ele para poder preencher as lacunas, para tirar o vazio que muitas vezes se encontra no peito do teu filho e da tua filha. Jesus, chegue aqui nesse momento, Senhor. Essa pessoa que está sentindo vazio, essa pessoa que está sentindo meu Pai de uma maneira estranha. Espírito Santo, vem com a sua maestria, vem com seu senhorio sobre nós, ensina a buscar mais, Senhor, nos ensina a ter uma vida confiante em Ti. Senhor, tira toda dúvida. Tira, Senhor, todas as interrogações que tem feito esse teu servo, a tua serva se afastar de Ti. São pessoas, meu Pai, que estão querendo respostas. Pessoas que estão passando por algumas lutas. Senhor, até algumas perdas. E essas perdas, Senhor, acabou derrubando cumieiras, colunas dentro da casa dela. Essa pessoa está dizendo: Senhor, eu estou sem chão. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo, Senhor, viver dessa maneira. Meu Deus, eu peço por essa pessoa, como o Senhor me sarou um dia, eu peço que o Senhor sare ela também. Senhor, como um dia eu chorei e pensei em desistir de tudo, porque eu achava que eu tinha perdido tudo, mas ao contrário, eu já tinha tudo e eu não estava atento a isso. O Senhor Jesus é meu tudo. Ele é o meu tudo. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aí com você. Ele está dentro de você. Ele vai te curar.
Hoje Ele está colocando o bálsamo dele sobre a tua ferida. Oh! Eu quero te sarar. E eu vou te renovar, meu Deus. Eu vejo aqui. Ei! O Senhor está colocando gases e ataduras em cima de feridas abertas, onde Ele está dizendo: já coloquei meu medicamento, já coloquei o remédio, estou agora curando você, estou sarando, estou tirando essa dor, estou tirando essa agonia, essa angústia de dentro de você. Creia aí, eu estou melhorando, eu estou te sarando, e cantar a vassoura e queima na gasolina. Ei, eu estou te renovando. Yeah, yeah, yeah. Vem descer, desce. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira declara, querido, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Ele está trazendo, amado, a realidade dele. Ele está mudando o dia a dia. Ele está mudando, dizendo para você: filho, confia em mim. Acredite. Dias melhores estão por vir. O melhor de Deus está por vir para a tua vida. Você ainda não provou. Você ainda não experimentou o melhor de Deus para a tua vida. E Ele está preparando isso para você. Ele está dizendo para você se renovar. Se fortaleça, se prepare, porque naquele grande dia, muitos vão questionar, muitos vão querer saber como é que você conseguiu
Porque você em outra hora você estava para baixo, estava caído, quase morto, mas hoje você está de pé. Como foi que você conseguiu? E você vai dizer: foi o meu Jesus que não desistiu de mim. No pior dia da minha vida, Ele chegou aqui, se revelou para mim, em minha mão pegou e de pé me colocou. Ele disse: não temas, eu estou contigo. Mesmo que alguém não queira ouvir e não queira saber de ti, eu sou o justo, verdadeiro, o verdadeiro guerreiro que vai entrar na tua história e vai lutar por você. Você vai ouvir, o Senhor vai bradar e vai dizer para ti: eu cheguei aí onde você está. Você vai dizer: eu senti, o ambiente mudou. O gigante da Galileia apareceu e a minha vida mudou. Eu sei que Ele está aqui e vai surgir na tua vida a esperança. Vai surgir na tua vida a esperança. Vai surgir, vai surgir, vai surgir, vai surgir. Creia que Ele está. Recebe aí, recebe aí, recebe. Ele está te dando. Ei, Carabassai! Eita! Eita, Deus! Ainda que a figueira não floresça e não haja, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, no meu bom pastor. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é o bom pastor. Confie, confie, meu querido. Ele já te deu a vitória. Creia. Quando você acredita, ainda que as coisas estejam dando errada, você confiando nele, ele faz aquilo que parecia ser maldição se tornar em bênção. Creia nisso. Ele vai mudar o cursor da sua história. Você vai ver uma nova correnteza a seu favor. Só descansem. Descansem e confiem. O que eu acho interessante diante da sabedoria de Deus é que quando você entra dentro de um consultório, o psicólogo ele vai perguntar assim: conte a tua história. Aí você vai lá: não, eu vim aqui para ouvir você falar. Ele disse: não, para me falar eu tenho que ouvir você primeiro. Então quando você conta toda a sua história para Deus, aí Ele vai trazer a solução para você. E sabe, muitas vezes, sabe o que é que você vai ouvir? O Senhor vai dizer assim: filho, sabe o que você está precisando? Aí você vai dizer: o que, pai? Uma boa noite de sono.
Deita e durma, porque pela manhã eu já preparei tudo para você. Deite e durma. E Ele já tem tudo no controle da tua vida. Tá? Então é nesse momento que você tem que se alegrar nele. E não, a peleja não pertence a você. A peleja pertence ao nosso Senhor. E Ele diz que vai pelejar por nós. Amém? Quem foi abençoado aqui nessa noite? Glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Quero estar agradecendo em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Vamos estar aqui terça-feira para estar honrando o nosso Senhor. Noite dos transformados. E eu sei que Deus vai encher. Hoje é aniversário da nossa irmã Adriana, né? Ô, glória, aleluia. Vem cá, Teresa, para a gente orar por você. Vem cá, aleluia. Eu peço que a irmã Jade também acompanhe com ela, a irmã Jade, aqui, para ficar com ela aqui. Aleluia. Né? Você. A missionária, né? Que fez a pessoa. Cadê a missionária Mônica top? Vem cá, missionária Mônica. Ela fez mais uma primavera ontem também, aleluia, né? Está orando aí. Deus é bom e maravilhoso. Então, igreja, estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar por essas mulheres que estão ali, né? Diz que o mês de outubro é o mês das poderosas, não é? Quem nasce em outubro é poderosa. Eu digo, uai, oi, né? Então, Deus é forte. Eu digo, amém, Senhor. É assim? Então, mas Deus age. Aí você pergunta, da onde veio essa frase? Aquela de outubro também, né? E aí eu digo, o mês das poderosas. Eu digo, olha, eu não digo... Tá certo. Amém? Vamos orar por ela. Pai, queremos apresentar a nossa irmã Adriana, a nossa missionária Mônica. Primaveras essas, meu Pai, que foi dada. É uma dádiva do Senhor. Um ano de vida para a gente é um presente do Senhor. Nós glorificamos, meu Pai, pela vida delas, a saúde, meu Deus, por elas estarem aqui nessa noite, como a nossa irmã Adriana, que a data dela é hoje, Senhor. É hoje que está iniciando um novo ciclo. Se fechou um ciclo e abriu um ciclo novo. Então, o ciclo dessas mulheres que tiveram agora essa primavera agora regada pelo orvalho, a chuva do Senhor, será um ciclo de grandes novidades, meu Deus, de sonhos alcançados, meu Deus, de grandes conquistas. Nós acreditamos, meu Pai, em grandes realizações. Então, Senhor da glória, que as suas filhas possam estar aqui, meu Deus, já podendo usufruir, desfrutar do que o Senhor já preparou para elas. Então, Senhor da glória, que toda sorte de bênção, da mesma forma que o Senhor derramou sobre a vida de Jó, que foi em dobro, eu peço que o Senhor derrame na vida delas, que elas possam experimentar a unção dobrada, a porção dobrada do Senhor, e que cada ano da vida dela seja multiplicado em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Seja abençoada. Vamos cantar o parabéns para ela? Vamos? Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos lá! Parabéns pra você, querida! Felicidade, muitos anos de vida, Senhor, saúde, paz, e que os anjos digam amém. Parabéns, parabéns,
pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Amém. Aleluia. Recebe aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. O baterista já não gosta. Olha lá. Amém, minha querida. Então, que Deus continue abençoando a vida de todos. Terça-feira estaremos aqui às 19h30. Culto dos transformados, em nome do Senhor Jesus. Fechai os vossos olhos, colocai as mãos para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações estejam na vida de todos. E a igreja do Senhor diz: não saia sem dar paz do Senhor ao teu irmão. Um abraço nele bem apertado em nome de Jesus.